Fernando Pessoa, Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler, e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol glira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal. Como tem tempo não tem pressa, livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta. A distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto abruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. Mais do que isso, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. O poema Liberdade é atribuído a Fernando Pessoa e foi escrito no século XX. O tema do poema é a liberdade individual e existencial, entendida como uma recusa das convenções sociais, morais e religiosas. É um grito de rebeldia contra os limites impostos pela sociedade. O poema divide-se da seguinte forma: rejeição de normas sociais e religiosas, exaltação da liberdade espontânea e cotidiana, a crítica ao moralismo e a obrigatoriedade de tudo. A mensagem do sujeito poético expressa o desejo profundo de ser livre de regras, pressões sociais e deveres impostos. Valoriza o prazer das pequenas liberdades diárias e o direito de agir por vontade própria, mesmo que isso vá contra as normas. Recursos expressivos usados foram a ironia, a anáfora e repetição, linguagem coloquial e simples, enumeração, exclamações e reticências. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes da primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao saber que a minha morte não tem importância nenhuma. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo se eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências, para quando já não poder ter preferências. O que for, quando for, é o que será que é. Este poema que acabei de ler chama-se Quando Vier a Primavera, de Alberto Queiro, pseudónimo Fernando Pessoa. Apresenta como tema central uma visão simples e direta da vida. A mensagem transmitida por Fernando Pessoa é que devemos viver a vida de forma natural, aceitando que a morte virá, e resume-o no antítese: a realidade não precisa de mim. Escolhi esta imagem para relacionar com o poema devido ao sentimento sereno que a foto me transmite, tal como a primavera, e também pela cor amarela das flores que me lembra a alegria que é viver. Gomes Leal, século XIX. A selvagem. Às vezes, como os grandes fantasistas, sinto o desejo intenso das viagens, e ir sozinho habitar entre os selvagens como num ermo os ásperos trapistas. As grandes, vastas, límpidas paisagens que sabem ver os mortais artistas teriam novos tons, novas imagens, longe do mundo ávaro e os seus vistas. Como uma virgem, flor dessas montanhas, entre os mil sons das árvores estranhas, dos coqueiros, bambus, fora feliz. Dormia em seus braços nus, lustrosos, e ouviria, entre uns beijos voltuosos, tintilhar das argolas do nariz.
Este poema tem como tema a solidão profunda e a distância. O sujeito poético passa uma incompreensão e afasta os seus sentimentos do mundo. Um dos recursos expressivos usados no poema é a ironia, pois o sujeito poético afirma rir-se do sofrimento alheio. Eu escolhi esta imagem, pois a flor encontra-se só e fora do seu habitat, assim como o sujeito poético deste poema. Da natureza, pá, clareza e destreza. Poema das árvores. As árvores crescem sós e as sós florescem. Começam por ser nada. Pouco a pouco se levantam do chão e se alteiam palmo a palmo. Crescendo, deitam ramos, e os ramos, outros ramos. E deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se. Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores. E então crescem as flores, e as flores produzem frutos. E os frutos dão sementes. E as sementes preparam novas árvores. E tudo sempre a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem. Sós, de dia e de noite, sempre sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, ultrapassam-se. Fazem amor e ódio, e vão à vida, como se nada fosse. As árvores não. Solitárias, as árvores, exauram terra e sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem. Como um vento, soltam ais como se suspirassem, e gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas. A crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal, viver a sós, e entretanto, dar flores. Este poema foi escrito por António Judeão no século XX. O tema central do poema é a solidão das árvores e a sua capacidade de, mesmo isoladas, florescerem e cumprirem o seu papel, sempre a sós. O sujeito poético sugere que, apesar do isolamento, as árvores realizam algo belo e essencial, sugerindo que a solidão não é necessariamente negativa e pode ser uma fonte de força. Para transmitir essa mensagem do poema, o autor recorre a recursos expressivos como a comparação, como quando diz que as árvores estendem os braços como se implorassem, comparando os ramos a abraços humanos em súplica. Escolhi esta fotografia, tirada durante a caminhada à casa de Pintela, pois ao olhar para ela associamos facilmente à ideia do poema em que a árvore está só, mas está viva e floresce, e também porque tanto o poema como a imagem transmitem paz, levando-nos a refletir sobre como a árvore pode representar a resistência silenciosa. Antônio Gideão, século XX, Poema das Árvores. As árvores crescem sós, e as sós florescem. Começam por ser nada, pouco a pouco se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos, e delas nascem folhas, vão se esboçando as flores, e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, e os frutos dão semente, e as sementes preparam novas árvores. E tudo sempre a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem. Sós, de dia e de noite, sempre sós. Os animais são outras coisas. Contactam-se, penetram-se, trepassam-se. Fazem amor e ódio, e vão à vida como se nada fosse. As árvores não. Solitárias, as árvores exauram terra e sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem. Com o vento soltam ais como se suspirassem. E gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas, a crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal viver a sós, e entretanto dar flores. Este poema tem como tema a solidão existencial e a autonomia silenciosa da natureza, representada pelas árvores. O sujeito poético transmite a ideia de que a solidão faz parte da natureza e pode ser uma forma de vida serena e plena. Escolhi esta foto, pois mostra a beleza silenciosa e solitária das árvores, que vivem em harmonia com a natureza, assim como o sujeito poético. Olá, eu sou a Maria, aluna número 14 da turma 8º I, e hoje vim dizer o poema de Gomes Leal, A Selvagem. Às vezes, como os grandes fantasistas, sinto o desejo intenso das viagens. Ir sozinho habitar entre os selvagens, como num ermo os ásperos trapistas, as grandes, vastas, límpidas paisagens, que sabem ver os imortais artistas. Teriam novos tons, novas imagens, longe do mundo ávaro e as suas vistas, como uma virgem, flor dessas montanhas, entre os 1000 sons de árvores estranhas, dos coqueiros, bambus, fora feliz, dormiria em seus braços nus, lustrosos, e ouviria entre uns beijos voluptuosos tilintar-lhe as argolas do nariz.